Olá, daremos início à aula intitulada Os aspectos da fome e da vulnerabilidade dos corpos em diferentes mídias. A aula faz parte do projeto Integrador 3, Humanidades Digitais e Literatura, coordenado pelo professor Dr. Rogério Caetano de Almeida na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A aula a seguir é destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio na disciplina de literatura. São responsáveis pela produção do trabalho Ana Júlia Francisco Kroll, Camille Fiorese Costa, Carla Luiz Sanson e Matheus Cauã Gonçalves Peixoto. As referências utilizadas para a produção da aula encontram-se todas no plano de aula referente em anexo. Daremos início à nossa aula com a apresentação da fotografia intitulada O Abutre e a Menina, do fotojornalista Kevin Carter, tirada em 1993 no Sudão. No momento em que a foto foi registrada, o Sudão passava por uma guerra civil e pela maior crise humanitária vivida pelos sudaneses durante o século XX, ou seja, os índices de desnutrição, contágio de doenças, emergências sanitárias e, consequentemente, de mortalidade estavam alarmantes. A foto foi produzida graças a uma ação da ONU que visava tornar pública a situação do Sudão e convidou dois fotojornalistas para integrar uma comitiva destinada ao sul do Sudão. Entre eles, Kevin Carter, um fotojornalista sul-africano, responsável pela fotografia apresentada. A foto, muito impactante por seu teor realista, foi produzida enquanto o fotógrafo Kevin Carter observava a distribuição de alimentos pela ONU entre os habitantes de uma região do Sudão, onde atualmente se situa o Sudão do Sul. Carter observou uma criança debilitada que caminhava até os funcionários da ONU, sendo observada por um abutre, um animal que reconhecidamente se alimenta de restos mortais, pútridos. A cena chamou a atenção do fotojornalista e gerou um clique que lhe rendeu um ano mais tarde o prêmio Pulitzer de fotografia. Porém, a mídia e o público da época levantaram certos questionamentos sobre a postura do fotojornalista em relação à criança, como se o mesmo teria feito algo para socorrê-la. Carter, muito abalado e perturbado pelas indagações feitas a ele acerca da postura ética de fotojornalistas diante da dor daqueles que são observados, e motivado também por problemas de ordem pessoal, optou pelo suicídio aos 33 anos de idade, pouco tempo depois de receber o prêmio. Esse ocorrido marcou ainda mais a publicação da fotografia, que é estudada e lembrada até hoje como uma forte denúncia. A fotografia, enquanto um objeto de denúncia da fome no país, cumpriu seu papel na época e segue cumprindo, já que sua repercussão também se dá atualmente, como dito antes. As duas figuras centrais da fotografia, que são o abutre e a menina, que mais tarde descobriu-se ser um menino, situam-se em uma posição estratégica entre si. O animal surge por trás da criança, em posição vigilante, com seu corpo voltado para esta. Já a criança sudanesa, que surge na fotografia denotando a profundidade de campo, já que está visível antes do animal, encontra-se gravemente debilitada pela desnutrição, e sua posição denota um esforço em manter-se minimamente equilibrada, posto que está de cócoras buscando apoiar seu corpo através dos braços, e sua cabeça está abaixada em direção ao chão. Kevin Carter, ao tirar a fotografia, enquadrou as duas figuras mais ou menos de maneira diagonal, de maneira que é possível inquirir que há uma relação entre ambas, dando maior destaque à criança. Além disso, a iluminação da foto, muito realista, aproxima as duas figuras esteticamente através de cores e da iluminação clara. Partindo de tais conclusões acerca da constituição da fotografia analisada, é possível perceber o forte apelo de denúncia que a imagem carrega, seja pela aproximação entre um ser humano em estado de penúria e um animal que se alimenta de carne putrefata, sugerindo a desumanização da criança, seja pela noção de que uma criança padecendo de fome é percebida apenas quando próxima de um animal incômodo para o restante das pessoas, denotando a subjugação e fragilidade de certos corpos em relação a outros nas situações calamitosas do sistema em que vivemos. Vale ressaltar que, embora a imagem tenha sido captada em outro país, de outro continente, é possível aproximá-la a partir da análise proposta anteriormente da realidade do Brasil, onde atualmente, segundo pesquisas da ONU, aproximadamente 10 milhões de pessoas enfrentam a fome e lidam com a desnutrição resultante da marginalização de certos corpos. Passamos agora à leitura do poema O Bicho, de Manuel Bandeira, publicado em 1948. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem.
Tendo lido e conhecido o poema, agora nós vamos falar um pouco sobre o contexto dessa obra, que se enquadra no modernismo brasileiro. Esse período literário ele se inicia em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Os responsáveis pela organização da Semana de Arte Moderna vieram de uma burguesia culta, paulista e carioca, e por conta do seu poder aquisitivo, conseguiam ter várias experiências e conhecer diversas artes. Por conta disso, eles tentaram trazer várias inovações para a literatura, inclusive na linguagem literária, como o desapego de pontuações, o desapego da metrificação e a mudança nas estruturas linguísticas, sendo morfológicas ou sintáticas, por exemplo. Segundo Bose, Manuel Bandeira é um dos melhores poetas do verso livre em português, e percebe-se que ele seguiu com esse projeto estético durante toda a sua produção, porque em 1948 ele ainda continuava escrevendo em verso livre, como a gente percebe no poema O Bicho. Além das inovações na linguagem literária, houve também uma mudança nas temáticas. Percebeu-se um maior retrato da realidade brasileira nos escritos dos modernistas. Um exemplo de um escritor bem do início do modernismo é o Oswald de Andrade, que tinha os seus poemas Pau-Brasil, que remetiam à colonização por parte dos europeus aqui no Brasil. Apesar de ser uma temática inicial, percebe-se a tentativa de continuar retratando a realidade brasileira. É o que acontece na terceira geração modernista, porque nós temos os temas regionalistas, que retratam as realidades das diferentes regiões do Brasil, e também contamos com denúncias sociais, demonstrando as problemáticas da sociedade. Tendo em mente o contexto histórico do Brasil, que envolvia a modernização do país e a consolidação do capitalismo, nós percebemos que há uma denúncia social que ocorre por meio da observação das realidades por parte do eu lírico no poema. Essa característica ela pode ser associada ao flânerie, um conceito desenvolvido pelo Walter Benjamin. Esse autor ele escreve no contexto da consolidação do capitalismo na Europa e teoriza que a flânerie ela acontece por meio da modernização de Paris, que cria galerias e aumenta a frequência das pessoas nas lojas, enquanto o flaner as observa. Por um lado, o Bandeira ele se aproxima da flânerie na medida em que observa e retrata a realidade decorrente do capitalismo, mas por outro lado, esse retrato ele não diz respeito à modernização da cidade como algo positivo, mas constitui-se uma crítica às consequências negativas do capitalismo, como a fome, retratada no poema. Em relação à forma do poema abordado na presente aula, O Bicho de Manuel Bandeira, podemos dizer que ele é composto por 3 tercetos, que são estrofes de 3 versos, e por um monóstico, que seria uma estrofe de um verso apenas. A palavra bicho se repete por 3 vezes ao longo das estrofes, reforçando a ideia de que a figura observada possui atributos animalescos. Mas é interessante notar que tal conclusão do eu lírico advém provavelmente do comportamento desse indivíduo observado. Porém, os aspectos físicos da pessoa desumanizada podem igualmente ser atribuídos a um ser amorfo, muito próximo de uma besta também. O que rompe com a ideia posta acima é justamente o monóstico, a única estrofe que se diferencia das demais do poema. O eu lírico, com o espanto, percebido através do uso da expressão meu Deus como interjeição, percebe afinal que o ser observado é um homem. O autor optou por uma linguagem popular, de forma que a ordem dos versos se combina de maneira clara, como no terceiro terceto, em que há um paralelismo. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Ou seja, a estrutura se repete, para alcançar a conclusão final de que o homem realmente era o bicho que ele observava, o suposto bicho. Além disso, o poema apresenta forma livre de métricas, o que reforça o seu caráter moderno e popular. Muito bem, e agora partindo para uma análise mais profunda do tema da fome, pobreza e também da vulnerabilidade, nós conseguimos observar nos 3 primeiros versos essa mesma descrição através de um bicho. A vulnerabilidade social ela é entendida como um resultado negativo da relação entre a disponibilidade de recursos, sejam eles materiais e simbólicos, e a obtenção deles, a forma de obtê-los ou a quantidade que a gente consegue obtê-los. É interessante pensar que, sejam eles indivíduos ou grupos, todos passam por esse dilema
E é de se pressupor que esse bicho em específico se alimenta apenas de restos de comida achados no lixo. E aí os detritos, eles sugerem a exata imagem da sociedade brasileira. A sociedade brasileira entrou em ruína na década de 40, ou seja, a fome do bicho não é o elemento causador da vulnerabilidade. A verdade é que por ser um bicho à margem da sociedade, ele se torna vulnerável a qualquer infortúnio. A fome, ela é uma reação corpórea mais primitiva. Veja que a falta de recursos que ele tem, que o ser descrito tem, provoca uma falta também de seletividade do que entra ou não em contato com o corpo. E nós temos esse cuidado com o que entra ou não em contato com o corpo. Um exemplo muito fútil, nós estamos cozinhando e nós encostarmos numa panela quente, é seletivo do nosso corpo, nosso sistema nervoso se afastar dessa panela. Mas quanto mais vulnerável, quanto mais fome nós temos, menos seletivo nós somos com aquilo que entra em contato com o nosso corpo. E durante a segunda estrofe, a sinestesia, o toque, o olfato, o paladar, eles entram como um elemento agravador para a precarização do personagem o bicho. Então, esses elementos sinestésicos no poema, eles entram para demonstrar, para agravar essa pobreza, essa vulnerabilidade, essa fome, essa falta de seletividade é o que desperta em nós um afastamento do bicho. O grotesco que existe na imagem de um bicho se alimentando do lixo é o que nos causa esse afastamento. Para nós não é uma imagem muito agradável. E a partir do momento em que nós descobrimos que esse bicho é um homem, essa imagem é super potencializada. Então o estrago que essa imagem de um homem se alimentando de lixo, de comida, de restos de comida, sem seletividade nenhuma, faz em nós é grande. O estrago é grande. O que eu quero dizer é que todo esse trajeto aparece para escancarar que o bicho era um homem. E não era um homem qualquer, era um homem vivendo às margens de uma sociedade. E a personagem marginal mais vulnerável e faminta no Brasil, ela sempre é o homem. Sempre foi o homem. Mas assim como uma fera catando lixo, assim como um bicho se alimentando de restos de algo que não serve mais para nós, nós tentamos desviar o olhar. E aí que está o grotesco e o sublime. Mas principalmente aí que está o tema da fome e da vulnerabilidade. Então, uma coisa que nós temos que entender é que o bicho, ele não é vulnerável porque sente fome. Ele sente fome porque está vulnerável. Então, a partir do momento em que ele é escanteado, em que ele é ignorado, que ele é tratado como um ser invisível para o resto da sociedade, ele passa a sentir fome, ele passa a sentir necessidade. A partir do momento em que ele é rebaixado a uma fera se alimentando de restos, ele se torna vulnerável. Como eu disse antes, a fome é apenas um sintoma daquilo que vem o afligindo. E é interessante pensar que, ao final do poema, nós temos uma reação de surpresa, como se um homem à margem da sociedade, como se o bicho se alimentando fosse algo anormal. A ironia existente nesse verso, meu Deus, o bicho era um homem, o bicho é um homem, o bicho continua sendo um homem. É interessante pensar que essa ironia vem para também chocar o leitor. E com esse choque, o leitor também percebe, juntamente com a voz do poema, que o bicho era um homem. Então a genialidade do tema trabalhado aqui é que o leitor não sabe de início que é um homem. O leitor não sabe que é um ser humano se alimentando de lixo. Ele descobre ao final, juntamente com a voz, e o choque social vem junto. A situação da fome e da falta de acesso a uma alimentação adequada retratadas no poema nos faz pensar sobre um conceito da pesquisadora Judith Butler, que se chama vulnerabilidade dos corpos. De acordo com a Butler, todos os corpos são vulneráveis, uma vez que dependemos uns dos outros para garantir abrigo e sustento. Entretanto, existem corpos que estão em situação de precariedade muito mais acentuada do que outros,
porque normas dominantes os estabeleceram como vidas, abre aspas, parcialmente perdidas, fecha aspas, sendo sua vulnerabilidade e sofrimento menos importantes diante da sociedade, e, consequentemente, não contam com nenhum apoio. Ainda de acordo com a pesquisadora, a vulnerabilidade dos corpos pode ser percebida na falta de políticas públicas e institucionais que olhem para aqueles com uma vida precária. Sendo assim, seria de responsabilidade pública a garantia de direitos básicos como alimentação, o que não é visto geralmente. A vulnerabilidade dos corpos no poema de Manuel Bandeira pode ser percebida a partir da situação em que se encontra aquele com quem o eu lírico confunde com um bicho, aquele para quem o eu lírico está olhando, como o próprio poema diz, catando comida entre os detritos e engolindo com voracidade. A alimentação adequada, direito básico do ser humano, é violada nesse corpo representado no poema, o que escancara sua precariedade decorrente em grande parte da falta de políticas públicas que assegurem os direitos humanos básicos a todos os indivíduos. Em paralelo com o poema, nós também conseguimos perceber essa temática da fome e da vulnerabilidade dos corpos no documentário narrativo Ilha das Flores, que é inspirado na realidade do aterro sanitário de mesmo nome, localizado em Porto Alegre. O documentário, produzido por Jorge Furtado em 1989, nos permite conhecer e refletir sobre os impactos negativos do capitalismo, como a desigualdade social e a fome de parte da população que não possui acesso a uma alimentação adequada. A Ilha das Flores localiza-se no arquipélago do Delta do Jacuí, no Rio Grande do Sul, e serviu como aterro sanitário da população gaúcha durante a década de 1980. Até hoje, o local sofre com a invisibilidade perante as políticas públicas. De acordo com o Correio do Povo, em 2023, a situação de famílias com moradias improvisadas estava sendo ameaçada pelo avanço do rio Guaíba, realidade a qual piorou com as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. No documentário, há uma narração inicial que demonstra a lógica capitalista de compra e venda e como esse processo ele resulta na produção de lixo, o qual é levado para a Ilha das Flores. Lá, a desigualdade social e a vulnerabilidade dos corpos são escancaradas, porque os porcos, por possuírem um dono, têm preferência na alimentação, e tudo aquilo que é recusado pelos porcos é destinado aos seres humanos habitantes na Ilha das Flores, demonstrando a hierarquia capitalista operante na ilha. A fome e a alimentação inadequada já retratam a vulnerabilidade dos corpos dos moradores da Ilha das Flores. Ainda assim, o documentário opta por utilizar a figura do porco, que é tido como impuro na sociedade ocidental. Segundo o dicionário de símbolos, ele representa a gula, a voracidade, a ignorância e o egoísmo, sendo que o consumo de sua carne é inclusive proibido em algumas religiões. Ao retratar o porco como aquele que tem prioridade na alimentação, o documentário narrativo enfatiza a vulnerabilidade daquelas pessoas que se alimentam das sobras de um animal considerado socialmente impuro e sujo, o que demonstra uma hierarquia um tanto quanto contraditória, já que geralmente os porcos é que comem os restos das comidas recusadas pelos seres humanos. Toda essa discussão retoma o que Butler afirma sobre alguns corpos serem mais vulneráveis que outros, principalmente por falta de políticas públicas que os amparem na sua situação de precariedade. Muito bem. E falando agora um pouco sobre o documentário, ele logo inicia com uma câmera lateralizada, no estilo bem found footage. É importante lembrar que o found footage começou em 99 e que o documentário é de 89, mas a gente já consegue perceber esse caráter experimental do documentário, muito parecido com o que seria produzido depois dos anos 2000. Essa câmera serve para iniciar a sensação de precariedade, já que a qualidade da imagem é baixa e a câmera treme muito durante os takes de gravação, mas apenas no início. Assim que o assunto é introduzido com um senhor japonês chamado Suzuki, nós temos a redução da câmera tremida e agora uma estabilização da imagem. Uma escolha estética muito profunda, já que enquanto ele fala da Ilha das Flores, a câmera treme, e quando ele começa a falar dos seres humanos que produzem o alimento, a câmera para de tremer. E com essa pausa é introduzido mais um elemento estético, eu diria,
que aparece muito também em poemas, que é a repetição de palavras. Só que no documentário isso é adaptado para repetição de imagens e colagens também. Todas as vezes que ele repete telencéfalo para se referir ao cérebro, aparece a imagem de um cérebro recebendo uma bandeirinha. É interessante que quanto mais ele repete, mais bandeiras vão aparecendo. Essas bandeiras, elas possuem colagens. E colagem remete ao quê? A jornal, a revista, a notícia. E como a escolha foi ser um documentário, faz todo sentido as colagens se sobreporem às imagens gravadas. Enquanto ele fala sobre cada bicho, sempre aparece uma imagem de referência. Seja ele o velho Suzuki, seja ele um tomate, seja ele uma caminhonete, seja ele um porco, seja ele uma criança. O bicho em questão sempre aparece com uma imagem e logo depois é sobreposto por uma colagem de revista. Eu acho isso muito interessante, uma escolha estética muito interessante e que vai ser muito usada a partir dos anos 2000, principalmente pelo Telecurso 2000, né, o grande telecurso. A cada vez que uma bandeira é adicionada ao cérebro, ao telencéfalo altamente desenvolvido, nós temos uma ideia nova adicionada também ao documentário. E cada ideia nova acarreta uma sequência de ideias. Bom, eu poderia dizer que a imagem ela é usada de forma irônica também, já que ao falar do povo judeu, para exemplificar o ser humano, ele usa imagens do Holocausto, ele usa imagens de judeus desnutridos. Então, todo esse tema da fome também aparece no documentário de forma gráfica, visual, auditiva, tátil. É de se perceber que as imagens escolhidas, as colagens escolhidas, sempre vão realçar a vulnerabilidade dos bichos descritos pelo documentário. E até então, nós temos como bicho seres animados, homens, porcos, mas o documentário vai além e dá vida a tomates, ele dá vida a perfumes, a flores. Então, todos os substantivos usados para se referir, todos os substantivos que recebem uma referência de imagem, eles são tratados como bichos, como indivíduos. Isso é muito interessante porque num primeiro take nós temos um tomate. Um tomate cultivado pelo Sr. Suzuki. Um tomate cultivado pelo Sr. Suzuki e vendido ao mercado. Um tomate cultivado por esse senhor japonês chamado Suzuki, que vive no sul e que é direcionado ao mercado para que seja comprado por uma senhora que vende perfumes e troca esses perfumes revendidos por dinheiro. Então é muito interessante ver as escolhas, a sobreposição de imagens, uma atrás da outra, para adicionar velocidade à narração, adicionar velocidade aos versos, adicionar velocidade às falas do documentário. E essa sobreposição de informações vem para evidenciar a forma como nós nos alimentamos, a forma como nós nos comportamos. Porque ele vem trazendo a chave de todas as relações como o dinheiro. O dinheiro que você usa para comprar os tomates, o dinheiro que você recebe ao vendê-los, o dinheiro que você usa para conseguir os perfumes, para revender os perfumes e conseguir uma porção maior de dinheiro. E aí ele vem chocando ao final do documentário com a falta desse dinheiro, onde nós temos uma imagem, um take. Até então o documentário tratava os seres humanos vistos apenas de forma lateral. Mas ao descrever as crianças, a Ilha das Flores, ao descrever os protagonistas dessa história, eles são filmados de cima para baixo. E toda a filmagem que é feita de um ângulo de cima para baixo, de uma visão superior, rebaixa aquilo que está sendo filmado. Então as crianças, até mesmo os porcos são filmados de forma lateral, um ângulo lateral. Mas as crianças e as mulheres são filmados de cima. E o documentário menciona que eles são muitos, então eles têm muita fome, eles são muito vulneráveis. O documentário também escolhe algumas frases grandes para demonstrar o quão vulneráveis são essas crianças e essas mulheres da Ilha das Flores. Veja que o lixo é tudo aquilo que foi produzido pelo homem, pelo ser humano com telencéfalo altamente desenvolvido e que não tem condições de virar molho. No documentário, a escolha dos tomates, a escolha do porco, tudo se resolve em um molho para uma carne suína assada. Veja que os judeus não comem porco. E a escolha desse animal é proposital, para causar estranhamento. Então tudo aquilo, todos os tomates que não serviram para esse porco, para virar molho nesse porco, agora serão comidos por crianças.
É interessante pensar que o mesmo porco que come os restos é o porco que vai para a mesa. O mesmo produtor que recebe esses restos e dá aos seus porcos é o produtor também que envia esses porcos até a mesa da pessoa que compra os perfumes e tudo mais. As crianças e as mulheres são os únicos indivíduos fora desse sistema rotativo. Então eles estão à parte, eles esperam, eles aguardam atrás de uma cerca pelo seu alimento, com 5 minutos para selecionar. Bom, as mulheres e as crianças filmadas de cima, eles são contestados pela imagem de um relógio. E esse relógio dá a sensação de pressa para pegar comida. Veja que os porcos não têm isso, mas as crianças e as mulheres têm. O documentário também termina com a repetição da primeira frase. A única coisa que diferencia um ser humano de um animal é o seu telencéfalo super desenvolvido. Com a imagem das pessoas pegando a comida do lixo. A mesma coisa acontece no poema, aproveitando para fazer essa análise, onde nós temos de início a imagem, a descrição de um sistema, onde esse bicho não se encaixa, e ao final a descrição desse bicho totalmente fora desse sistema, se alimentando de lixo, de restos de comida, causando um afastamento da imagem desse mesmo bicho. Algumas das ferramentas usadas no documentário e do poema aparecem de formas diferentes. Por exemplo, a repetição da palavra bicho no documentário vem com as colagens. A colagem de porcos, a colagem da Igreja Católica recebendo dinheiro, coisa que antigamente era muito comum, seguido da imagem de porcos. Então o movimento é sempre o mesmo. Há uma crescente de expectativa no poema e depois um declínio, uma quebra dessa expectativa. Há uma crescente de expectativa através das imagens do documentário, das escolhas estéticas, das colagens de jornal, da notícia, da forma como ele foi filmado, para essa quebra. No momento em que a gente tem a imagem de uma igreja quebrada pela imagem de um porco, no momento em que a gente tem a imagem de pessoas famintas e essa quebra feita por alimentos apodrecidos e lixo. O documentário e o poema se relacionam dessa forma. O ponto de toque dessas duas mídias é a fome e a vulnerabilidade de seres escanteados, de seres tirados do sistema. Agora vamos falar um pouco sobre a intermedialidade. Para começar, vamos refletir sobre algumas das diversas mídias às quais temos acesso, como por exemplo a internet, que atualmente é muito presente no nosso dia a dia, os rádios, as televisões, as revistas, os jornais, até mesmo o que vestimos e usamos é mídia, pois transmite informações. A intermedialidade é essa relação entre diferentes linguagens e mídias. Ela pode ser encontrada em todas as culturas e épocas, tanto na vida cotidiana como em todas as atividades culturais que chamamos de arte. Irina Raievski propõe 3 subcategorias de intermedialidade, qual vamos trabalhar um pouco melhor agora. Essas 3 subcategorias servem para mostrar a forma como as mídias estão interligadas. A primeira delas é a transposição midiática, que é o processo de transformar um texto de uma linguagem para outra. Esse conceito aplica-se ao processo que também conhecemos como adaptação, como, por exemplo, as adaptações fílmicas. Temos como exemplo o romance para o cinema, os contos de fada para peças de teatro, entre outros. A segunda subcategoria é a combinação de mídia, que trata-se de óperas, filmes, stand-up, entre outros, que resultam na combinação de no mínimo 2 mídias diferentes. Através dessas combinações, é possível que os usuários tenham experiências ainda mais ricas e envolventes, pois diferentes mídias podem transmitir informações e histórias de maneira mais completa e atrativa. A última categoria de intermedialidade sugerida por Raievski é a referência intermediática, que são textos de uma mídia que citam ou lembram de diversas maneiras ou por vários motivos outros textos ou mídias. De acordo com Cleaver, a intertextualidade sempre significa também intermedialidade. Cleaver também fala que usar intertextualidade em referência a todos os tipos de texto é uma forma de dizer que entre os intertextos de qualquer texto ou mídia sempre há referências, citações ou alusões a aspectos e textos encontrados em outros lugares ou mídias. Com isso, podemos pensar no fato de nenhuma mídia ser pura, pois todas carregam algum tipo de referência de outra já existente.
Voltando a falar sobre as 3 categorias de intermedialidade sugeridas por Raevski, é a referência midiática que melhor embasa as questões trabalhadas em nossa aula, pois abrange os intertextos e suas relações de referências conteudísticas. No decorrer da aula foi trabalhada a fotografia O Abutre e a Menina, o poema O Bicho, o documentário Ilha das Flores e ainda será trabalhada a pintura Os Retirantes de Cândido Portinari. Ao serem analisadas essas obras, é possível perceber que todas retratam questões que envolvem a mesma temática e trazem a fome e a vulnerabilidade dos corpos como principal tema de interpretação. Com isso, notamos como a intertextualidade está presente e liga as diferentes mídias ao trabalhar a mesma questão temática. Agora, partindo para a nossa sugestão de atividade, em primeiro momento sugere-se que o professor apresente a obra Os Retirantes de Cândido Portinari para os alunos, explicando a eles que essa pintura ela foi produzida em 1944 na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e que atualmente ela encontra-se no Museu de Artes de São Paulo. Antes de partir para mais detalhes da obra, é interessante perguntar o que os alunos conseguem perceber ao observar a imagem, se notam alguma semelhança com a obra já vista por eles, levando assim para que no decorrer do diálogo eles consigam fazer uma análise intertextual e intermediática em relação às obras vistas anteriormente na aula. Se durante a conversa com os alunos não tenha acontecido uma contextualização da obra, o professor pode falar que a pintura retrata uma família de retirantes que saíam de suas regiões em busca de melhores condições de vida, a fim de fugir da seca, fome, miséria e falta de perspectiva de vida melhor. Após isso, é interessante que ocorra uma análise mais detalhada da pintura Os Retirantes vista acima, para que os alunos consigam realizar uma leitura da fome e da vulnerabilidade dos corpos, mostrando os detalhes, como os tons terrosos, que ajudam a deixar a obra ainda mais pesada e triste. Como também podemos observar na representação dos corpos, que são colocados com uma fisionomia muito magra. E isso fica ainda mais claro quando a gente observa as 2 crianças que estão no colo. Através da imagem mesmo, a gente consegue observar os ossos dessas crianças, o que mostra ainda mais claro a vulnerabilidade dos corpos e a fome. Ainda na análise mais detalhada da obra, é interessante que o professor faça recortes específicos da pintura para que o aluno consiga entender e compreender ainda melhor o que está sendo falado, como é o caso desse recorte feito em uma parte específica da obra, qual evidencia a paisagem seca, sem vegetação, e os pés descalços que mostram a pobreza e o sofrimento encontrado pelos retirantes. Os pés descalços em meio aos ossos mostra a vulnerabilidade daqueles corpos. Esses ossos é interessante observar eles porque eles podem ser até mesmo de pessoas que já passaram por ali. Nas próximas 2 imagens, o professor pode explicar para os alunos sobre as aves observadas na pintura, que são conhecidas como urubus. Eles voam em bandos e se caracterizam por alimentar-se de carnes de animais mortos em decomposição. As aves sobrevoando perto da família de retirantes transmitem uma imagem como se estivesse esperando pela morte deles. É interessante o professor relembrar a semelhança com a primeira imagem apresentada na aula, que mostra o abutre e a menina. Na segunda imagem, é possível perceber que há mais aves no chão, como podemos observar ao fundo, como se estivessem atacando alguma coisa. Nessas 3 imagens, ao observar a expressão dos personagens, é possível perceber um olhar de imenso desespero. Na última imagem, os olhos arregalados da personagem é como se fosse um pedido de ajuda. Na imagem representada no centro do slide, é possível ver uma criança que foi pintada com a barriga em tamanho elevado. Isso é característica do sintoma de esquistossomose, uma enfermidade muito comum entre os moradores da área rural que não têm acesso ao saneamento básico. Na fase crônica, a doença produz o aumento do abdômen, o que gera o que chamamos de barriga d'água. Após a explicação e discussão da obra e dos elementos visuais presentes, o professor pode propor uma produção textual sobre essa análise, a qual deve conter essas percepções,
aliada às discussões feitas em sala de aula sobre as semelhanças das temáticas encontradas em diferentes mídias. Essas são as referências das fotografias, e é isso, ficamos por aqui e agradecemos por acompanharem a nossa aula.